vir dar uma palhinha em Gênesis bem mais forte aí, que de Apocalipse já estamos fazendo, né? Então você tem aí nessa apostila aí a independência, né? Que Deus existe por si mesmo, né? Ele é livre de qualquer coisa para poder existir, ele é a causa de tudo, né? É o Senhor de toda a terra, não depende de nada, não depende de ninguém, ele depende única e exclusivamente dele, né? Então ele mata e dá vida, forma luz e trevas, ele tem o seu conselho, a sua vontade, a base de tudo para o que é necessário, né? E ele tem vida em si mesmo, isso é maravilhoso, né? Muito maravilhoso, né? Então ele tem aí a imutabilidade, ele não muda, é impossível ele mudar, tá? O que ele muda muitas vezes é a condução da história para que o objetivo dele seja alcançado. Como o objetivo dele é salvar, o interesse dele seria salvar todo o ser humano, né? Mas ele mesmo sabe que por causa do livre-arbítrio isso não acontece. E é uma coisa que ele não vai interferir. Não vai interferir nas tuas escolhas. Eu falei isso para uma pessoa esses dias, na feira. Eu falei, você faz suas escolhas. E ninguém tem nada a ver com ela a não ser você mesmo. E já que você fez as suas escolhas, você arque com a consequência dela. Não culpe ninguém, nem mesmo os companheiros que você teve. Ela regalou o olho. É uma moça que trabalha na feira. Tá? Então é assim, então não reclame. Você faz suas escolhas. Servir a Deus é uma questão de escolha? Você não é obrigado. Não é obrigado a fazer nada. Justamente, e até para que seja cumprido, porque cada um de nós tem uma promessa, Deus tem propósitos para cada um de nós. Sim. E assim, você vê, né? Nós somos bilhões de pessoas e Deus, para cada um, nós temos propósitos e promessas para as nossas vidas. Quando nós, justamente, exercemos esse nosso livre-arbítrio, que a gente exerce às 24 horas, direto, né? Acontece. Muitas vezes eu comparo isso até esses vales e desertos que nós vivemos no decorrer da vida. Sim. Porque muitas vezes ele permite que a gente passe por esse deserto, não é somente para um sofrimento, mas passa pelo deserto para ele poder cumprir o propósito, já que a gente teve o livre-arbítrio e escolheu o caminho a seguir, e aí ele vem para que essa correção. Só que ele também não vai chegar a parar você, né? Vai me parar, por exemplo, e vai falar assim, não, minha filha, você escolheu isso, agora você para aqui e você vai para cá. Não, você escolheu, agora você vai passar por isso. E eu vou aqui formatando você para você chegar lá no seu propósito, que eu já sei onde você vai, o que eu quero para você. É exatamente isso. Ele quer nos formatar. Tem que tirar. Como é que a gente faz com o computador quando está ruim? Formata essa onça. Eu falo pro pessoal, meu celular está com problema, eu faço reconfiguração de fábrica. Eu falei, eu faço de 6 em 6 meses. Eu limpo ele, eu zero ele. A gente precisa fazer uma reconfiguração para entender melhor a Deus, né? Para compreender melhor o nosso Criador. Tá certo? Porque o homem nasce morto, apesar de estar o corpo vivo. Mas o homem nasce morto. Nasce morto para morrer. Isso é terrível. Né? Sai lá de dentro do ventre da mãe morto, respirando, mas morto espiritualmente e para morrer. Isso mesmo. E pior que vive, passa boa parte da vida... morto. Morto espiritualmente. Sim. Até aí já vivência, né? Esses últimos momentos, os últimos meses da minha vida, onde isso daí é até um testemunho, porque esses últimos meses da minha vida, onde eu tenho passado por diversas coisas, e não estou, lógico, teve influência de coisas foram causadas de fora para dentro, mas coisas foram de dentro para fora e a culpa foi minha. Porque eu me permiti, ou eu permiti a terceiros que fizessem algumas coisas. Agora, outras, a responsabilidade é minha. Totalmente. Só que Totalmente.
Essas chacoalhadas da vida é justamente o único propósito que eu vejo no momento é para eu ter acordado também, porque eu estava morna, eu estava parada, estagnada, estava morna. Então eu precisava e continuo precisando, lógico, mas o processo fez com que eu procurasse entender melhor e conhecer melhor a Deus. Sim. Não é nem a mim mesma, foi a Deus, para que com isso eu me fortalecesse e aí sim me conhecer melhor. Porque se a gente não se conhecer também, fica difícil até avaliar, né? Se está frio, se está calor. Então, porque é o seguinte, a gente precisa se conhecer, né? A gente tem necessidade disso. Porque o que a gente vê, muitas pessoas ao nosso redor, elas só criticam os outros. Mas por que elas só criticam os outros? Porque ela está usando as pessoas como espelho dela. Aquilo que ela está vendo nos outros... Ó, que coisa bacana. Aquilo que ela está vendo no outro é exatamente o que ela é. Ela não gosta daquilo exatamente o que ela faz, o que ela tem. Isso é terrível. Ah, não gosto de fofoca, mas eu sou. Não gosto que falem mal mas eu falo dos outros. Peraí, tem alguma coisa errada. O crente, ele precisa ser revirado ao avesso. Nós que dizemos que somos crentes. Né? Muitos de nós não gostam nem do pai e da mãe. Não respeita nem pai e mãe. Não respeita vizinho. Não respeita o direito das pessoas. Quer trabalhar, vai no trabalho para ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar, não quer obedecer o chefe. Peraí, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então a gente precisa rever esses conceitos. Né? Porque a Bíblia, eu falei para uma pessoa ontem, falei, querida, se você quer saber, você conhece a lei trabalhista agora, a Bíblia já fala dela. A Bíblia já falava dela, lá atrás, Deus ensinou. Eu falei, então, o conceito que vocês têm de Bíblia é muito oco. Tá faltando muita coisa. Né? A proteção que ele dá para a mulher, enquanto muitas igrejas evangélicas detonavam a mulher. Né? Como um jugo. Você tem que ser submissa. Mas ser submissa não é estar debaixo dos pés de ninguém, não. Tá doidão? Aí Deus veio com leis para protegê-la, veio com leis de higiene, de comer melhor. Você segue se tu quiser. A única pessoa que não tem escolha para seguir isso daí, e se não seguir dança, é judeu. Ele é um povo que foi separado, quer os crentes ou não, essa substituição de igreja, Israel espiritual, que Deus... Isso é papo furado, isso é conversa fiada, porque se a gente for depender, que hoje você tem judeu homossexual, você tem judeu espírita, você tem judeu que crê em Oró, você tem de tudo, tem judeu que não crê em Deus, mas eles são judeus. Acabou. E o que Deus tem com ele é, obedece para ser abençoado, e não obedece será amaldiçoado, e ponto final. A lei para vocês é esta, porque o que eles têm que guardar diante de Deus é santo. Então, o que tem que estar santo? Corpo, alma e o espírito. Né? Que a alma é a mente, né? Então é corpo, alma, a mente e o espírito. Isso tem que estar limpo. Né? Isso tem que estar... aí as igrejas ficam, como eu vi falando, naquela discussão. Não tem que falar em língua, tem que falar em língua, não tem que falar em língua, tem que falar em língua, não tem que falar em língua, tem que... Isso é uma coisa tão pequena, tão medíocre, né? Chega a ser uma absurda discussão. Né? Porque quando você vai... Que na verdade não é apenas um detalhe. Um detalhe, um detalhe. Né? O que Paulo fala? Não precisa proibir ninguém falar em língua, não. Mas quando falar em língua é só 3. O máximo 3. E que haja um tradutor. Para quê? Para não gerar confusão. O que a gente vê nas igrejas hoje? Confusão. Aí ele diz, mas melhor do que falar em línguas é profetizar. Mas melhor que os dois é amar.
Agora é engraçado, todo mundo quer falar em línguas, alguns profetizar, mas amar, que é o principal, não, isso é negado. Você entendeu? Então, essa visão, ela é uma visão distorcida. Eu não sei se é pelo próprio orgulho e soberba humana, ou se junta um pouquinho do diabo, jogando um pouquinho do tempero dele, junto com a soberba e o orgulho humano. Acho que as duas coisas vão andando lado a lado. Não é? Porque quando dá muita importância, e a gente vê isso, é claro, né? Claríssimo. Quando dá muita importância a essas coisas, aí abre aquela brecha enorme e deixa. E o pior é que as pessoas não enxergam. As pessoas, e se alguém chega e fala, ainda se acham no direito de discutir e causar... Aí que o diabo opera mesmo, porque aí há a separação, entendeu? É como... negócio. É como o presbítero diz, né? Não leva para o céu, mas para o inferno pode levar, né? Porque tem briga. Olha, essa frase é fantástica. Foi show, né? Não leva para o céu, mas para o inferno pode levar. Então, o que aí não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É isso, é essa distorção da palavra de Deus, deixando o principal por coisa supérflua. Aí vem o outro, diz que não pode, isso não existe mais. Cara, pode não existir para você, para mim existe. Os dons existem para mim. É o meu Deus, ele é soberano. Ele diz que ia derramar dom sobre todos os homens e acabou o assunto. E um deles é o dom de língua. Ponto final. Ponto final. Né? Mas a base de tudo, da palavra de Deus, do começo ao fim, é amor. Ponto final. Esse ninguém quer. Quer odiar, quer fofocar, profecias de fofoca. Eis que tem alguém falando de ti. Eis que o homem não quer que você... Gente, isso é diabólico. Isso daí está mais do que claro que é diabólico. Um espíritozinho trazendo confusão dentro da igreja. Impossível ele ser o poder de Deus, ser o Espírito Santo de Deus. É impossível, porque Deus não faz fofoquinha. Deus não joga nada no ar, não. O que ele tem para falar, ele fala. Né? Então vamos lá. Os atributos de Deus. Amor. Né? Eu vou começar de novo. O que envolve aí? Afeição, entrega, cuidado, correção. Né? O amor, o que ele faz? Ele sempre busca o bem do ser amado. E paga por isso. E paga caro, como Jesus pagou. Né? Paga muito caro. Tá? A bondade divina, essas características aí ligadas ao amor, né? A bondade divina, que pode ser definida como a preocupação que Deus tem com as suas criaturas. A misericórdia é um dos aspectos dessa bondade. Você não vai encontrar aí, não. Eu vou mandar para você depois. A longanimidade, ela fala sobre o controle diante das provocações. Graça é o amor imerecido de Deus, que ele demonstra primariamente. Não, isso aí é só com relação a Deus, tá? Que a gente está falando ainda. O amor, só que o amor, ele não aluna os outros atributos de Deus. Hoje os crentes estão nessa que Deus é amor, vai salvar todo mundo. O fulano matou, estrupou, fez de tudo, não se arrependeu, está no caixão. Eu tenho certeza que Deus tem um bom lugar para ele. Sabe, eu não tenho essa certeza. Nem que sim... eu não tenho nem que sim, não tenho absoluta certeza se não, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho. A gente está falando de arrependimento. Nós estamos falando de um Deus que é justo. Mas aí a gente entra naquela. Se o cara, tudo bem, alguém chega e fala, não, mas se arrependeu, não sei o que, antes de morrer. Mas da mesma forma que a gente não tem certeza que aquele pregador, estou falando pregador porque é quem leva a palavra, né? Ou aquela ovelha que parecia viver em santidade, que não se deixava levar por nenhuma provocação, que sempre estava fazendo caridade, que devolvia o dízimo, que estava na igreja das 3 vezes na semana, que debaixo de chuva, debaixo de sol estava lá, que não faltava na igreja. A gente nunca vai ter certeza quem realmente foi salvo e quem não foi. Então, assim, a preocupação, acho que, assim, nossa, primordial,
em perseverar para que a gente... É a minha vida, né? É assim, né? Então, assim, que eu tenho que me preocupar justamente em exercer esse amor, mas sabendo que lado a lado do amor de Deus também existe a justiça. Existe uma série de coisas. E ela é seríssima. Até Jesus passou por ela. Então, e de repente a ira, uma coisa chamada ira, que as pessoas não admitem, né? Falar de um Deus que possa irar-se, Sim. E de repente existe uma ira que pode cair e pesar sobre a nossa cabeça. É que a ira dele não é igual à nossa, né? Ela é completamente diferente. Há toda uma santidade, uma justiça por trás disso. O ser humano porque o ser humano não quer compreender, porque também é cheio de querer ser. Eu geralmente falo assim, quando a pessoa não quer entender o porquê do dilúvio, é porque a cabeça dela tá bagunçada, ela tem problema dentro de casa, problema familiar com pai, com mãe, com todo mundo, a cabecinha dela tá deturpada e ela não quer que o mal pague. Eu não sei se ela anda fazendo tão mal assim, né? Mas vamos continuar aqui. A eternidade, o atributo da eternidade significa que Deus não tem começo nem fim. A existência dele é eterna. E a autoexistência de Deus está ligado com a sua eternidade, porque ele não tem nem começo nem fim, né? Imutabilidade significa que Deus não muda. Nós já falamos sobre isso. Aconteça o que acontecer, ele não muda. Ele pode ser odiado, xingado, blasfemado, pode colocar idolatria na frente dele, como fazem desde lá de trás. Podem fazer o que quiser. O amor dele, a maneira dele, o jeito dele vai continuar o mesmo. Ele é um Deus paciente e muito benevolente. Uma vez eu recebi uma profecia assim: irmão, Deus mandou você abrir uma igreja que ele está com pressa. Eu falei, primeiro, eu não abro igreja que a igreja é dele. Segundo, o Deus que eu conheço é paciente. Agora, se ele quer que eu abra uma igreja, se ele está com pressa, manda ele depositar manda o meu recado, fala para ele depositar $1 milhão na minha conta que eu começo a abrir a igreja amanhã, porque eu não tenho nem dinheiro para isso. Não tenho nem interesse nem dinheiro. Porque está se abrindo igreja que nem se abre boteco. Eu não estou dizendo que é ruim, mas também não estou dizendo que é bom, não. Pessoas sem preparo, não conhece nada de coisa nenhuma. Não lê as escrituras e quando lê errado. Né? Não lê com ponto, não lê com vírgula, não sabe quando Paulo fala sobre nós, quando Paulo fala vós. Não sabe, não vai conseguir diferenciar isso. Né? Não vai conseguir. Então aí complica. Né? Complica muito. A infinitude dele significa que ele não tem limites. Não há limite, não há não tem barreira para ele. Né? A justiça dele está ligada à lei, à moralidade, à retidão. Né? Existe lei, não existe essa de que a lei acabou por causa da graça. A graça existe porque a lei é uma cerca de proteção. Não saia daqui, porque ali mora o perigo. Essa ideia maluca de que estamos na graça, isso afetou medonhamente a igreja, que o diabo entrou e está fazendo a festa. Porque muitas igrejas virou libertinagem. Não virou libertinagem? Os caras estão com dancinha, com umas coisas assim bem mundanas. Bem mundanas. Eu já cheguei a ponto de ver as pessoas de shortinho. Gente, nós estamos falando de um Deus santo. De uma igreja que diz que é santa, que serve o soberano. Dançando funk dentro da igreja. Agora estão ensinando esses malditos passinhos de reteté aí, repré, sei lá como é essa coisa aí. Sabe? Estão ensinando. Agora tem professores dando aula dessa coisa. Tá? É verdade. Então, o que aconteceu? Nós nos desviamos. A igreja está desviando do caminho. Né? Aí vem a justiça. Né? Como essa justiça aí está ligada à lei, vai sofrer as consequências sim. Até mesmo de Deus permitir que o diabo faça o que quer.
Porque como o diabo está sob a autoridade de Deus, ele não pode fazer a coisa também de qualquer maneira. Sim, com certeza. Mas na hora que Deus der um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de corda para ele, vai mais um pouquinho, as pessoas, como eu vi muito, vão desviar aos montes. Aos montes. Feio mesmo. Sabe que a coisa está ficando feia. Graças a Deus que Deus tem levantado igrejas sérias aí. Um rapaz veio me falar de uma igreja aí, porque eu queria estar lá o dia que eles fossem falar, que eu ia me levantar. Eu falei, que igreja que você é? Ele falou, eu falei, eu ajudei essa igreja aí 3 anos. Você sabe o que passa por detrás dos bastidores da sua igreja? Não. Eu fiz, eu sei. Quer que eu te falo só uma? Aí eu fui no ouvido dele que tinha muita gente. É isso. Falei, a diferença dessa igreja que você quer ir lá e afrontar para a igreja que você serve é que a igreja que você quer afrontar, eu tiro o chapéu para eles. Porque eles mostram a cara. Eles falam abertamente. E a nossa se esconde e manda inventar. Ou seja, mentira. E isso, se o outro é do diabo, que faz abertamente, imagina a gente que faz as ocultas. Então é fácil olhar para a igreja dos outros. Eu falei, e outra, meu irmão, essa igreja, você queira ou não queira, tem gente salva lá. A igreja que ele acusou, eu conheço uma pessoa sensacional. Crente mesmo em Cristo. Ele não dá boi nem para os obreiros lá da igreja, nem para pastor, nem para ninguém. Ele lê a Bíblia, ele conhece as Escrituras. Ele tem necessidade de sair de lá? Claro que não. Lá ele é uma testemunha. Sim. Tem alguma coisa para falar? Pode falar se tiver. Não, mas é bem por aí mesmo, a coisa tá séria mesmo. Tá seríssimo. Tá seríssimo. E até para congregar, é lógico, não existe essa utopia de achar que vai ter uma, como é que fala? Que existe a melhor, não existe isso, não existe a melhor igreja. Não existe. Os problemas existem em todas. Agora, mas existem aquelas, pelo menos, onde a coisa é levada a sério e começa do púlpito, porque tem que começar, tem que ser do púlpito para baixo. Aí eu cito, lógico, se você citou no início, Hernando Dias Lopes, como outros, né, pregadores, onde você assiste o culto dele, e de outros, lógico, onde a pregação começa, hoje mesmo assisti um culto onde a pregação começa, e outra coisa, é falado sobre a palavra, não importa se seja mais amena ou se é de forma mais calorosa, mas é falar da palavra. Ali só tem recadinho da igreja, é recado referente à administração, fora quando termina ou antes do culto ou depois do culto. Mas ali no púlpito é pregado a palavra. Não é para falar sobre, não é para destilar aquilo que está no seu coração, não é para destilar aquilo que está no coração do outro, nem apontar erros de ninguém. Então, assim, essa coisa tem que ser levada, a palavra, as pessoas não podem brincar com a palavra do Senhor. Então, assim, o evangelho é uma coisa seríssima e tem que ser levado a sério desde a hora que você coloca pelo menos o pé no templo, mas que se você viver as 24 horas, quando você colocar o pé no templo, você vai falar da palavra e não ficar atentando para coisas que não tem importância nenhuma, de forma nenhuma. Só que é lógico, se não viver a palavra, se não, na hora que for dormir, na hora que estiver no ônibus, na hora que estiver no banheiro, se não estiver, sabe, com o seu vizinho, com o seu pai, com a sua esposa, com um cachorro, se você não tiver em mente que aquela verdade, você tem que viver aquilo, infelizmente, pode ter título, pode ter cargo, pode ter prestígio, não tá nada. E pior, está levando aqueles que não têm um pingo de conhecimento a ser massa de manobra e não está levando para bênção nenhuma. Entendeu? Mas as pessoas também têm um problema, né? Se elas são massa de manobra, é porque ela também se coloca na posição, né? O homem, desde o começo, parece que o ser humano gosta de coleirinha.
né? Desde o começo. Desde quando Adão se rebelou, se o homem não tiver alguém para mandar nele, nem que seja mentira, ele não é feliz. Então, mas é por isso que quem abre a boca e fala acaba sendo o rebelde. É aquela pessoa que fala, sabe, das duas uma. Ou é aquele que eles têm deusa, idolatra, aí vem a idolatria. Idolatria é terrível. Vários tipos de idolatria. Eu posso idolatrar idolatria. Se eu achar que ela é muito importante na minha vida, que eu não vivo sem a caneta, ou idolatria. Eu estou idolatrando a caneta. Exatamente. Então, de alguém achar que aquele pastor é o melhor, ou que aquele, né? Só que a gente vê isso, a gente vê muito isso, só que realmente falta conhecimento, né? Falta justamente por não conhecer e por essa dependência. O ser humano, você pode ver, Moisés pegou aquela turma, imagina aquela multidão caminhando 40 anos, misericórdia, porque eu em 2 dias acho que eu já estava com o cabelo todo em pé, né? Ali ele pegou muita coisa, inclusive pessoas idólatras, né? Ali a idolatria estava imperando. E lógico que ele não conta, o pessoal acha que estava o povo lá, não conta o que acontecia. Acontecia de tudo, de morte, tudo. né? Ele matava o outro por causa de inveja ali dentro. No meio do povo ali tinha de tudo que acontecia, né? Só que assim, justamente as pessoas, o ser humano, você pode ver que ele tem um defeito de fabricação. Ele já vem com essa dependência, só que uns são mais, outros menos, mas vem com essa dependência de ser guiado, entende? De ter ele não tem como é que fala? Uma abertura, ou muitas vezes não é que ele não usa porque